Ó, então vamos começar do básico. É óbvio que você é uma pessoa que tem uma exposição imensa na mídia e tal, todo mundo conhece, mas vamos supor que alguém não conheça você, então, para você se apresentar, o que que você fez, o que que você se formou, o que que você está. Vamos começar do básico. Tá bom, eu sou mineiro de Belo Horizonte. Uhum. A minha família materna toda espírita, conviveu com Chico Xavier desde quando ele nasceu, não é? Minha avó foi colega dele no grupo escolar, então a família Machado de Pedro Leopoldo sempre teve uma ligação muito grande com ele. Uhum. E da parte de meu pai, era uma família católica, tradicional, então lá em casa a gente não teve educação religiosa nenhuma. E como a família Machado era muito festeira e se reunia muito, aniversários, casamentos, estava sempre muito presente em Belo Horizonte, em Pedro Leopoldo, em São Paulo. Então o assunto recorrente era Chico Xavier. Uhum. Toda reunião de família, eu ficava menino e adolescente, na minha juventude toda, ouvindo aquelas histórias extraordinárias. E aí eu quis conhecer, eu falei assim, que homem é esse, não é? Uhum. Eu não tinha nenhuma ideia do que eu ia conhecer, porque não tive educação religiosa em casa. Meu pai era aquele tradicional católico não praticante. Uhum. E minha mãe, que era a família dela toda espírita, ela era do contra. Ela achava que ninguém podia entrar em assunto religioso, ela não gostava. Então eu, através de uma tia-avó, que era a irmã mais nova da minha avó, ela me apresentou o Chico em 14 de outubro de 81, 41 anos atrás. E isso mudou a minha vida totalmente. Você tinha quantos anos nessa Eu tinha época? 19 anos. 19 anos. Eu comecei a escrever para ele. O primeiro livro que eu recebi dele foi no meu aniversário de 14 anos. Uma prima tinha ido a Uberaba e trouxe um livro autografado para mim. E eu então comecei a escrever para ele, sem qualquer pensamento que ele pudesse me retornar. Então eu pensava que ele era um homem muito ocupado, eu colocava um amigo. Escrevia cartas pequenas agradecendo o tanto que ele significava para minha família, o tanto de bênçãos, de consolações, porque a história da família com ele era muito grande, né? Ele recebeu várias mensagens de vários dos meus parentes desencarnados, e isso consolou muito as pessoas da família que receberam essas cartas através dele. Então eu escrevia pequenas cartinhas de agradecimento e colocava um amigo e mandava no correio. Eu sabia que a caixa de correio dele era Caixa Postal 56, Uberaba, Minas, mandava, né? E sem nenhuma pretensão de receber retorno, eu não colocava o remetente. Simplesmente era um amigo e pronto. Nesse dia, que foi o dia 14 de outubro de 81, ele veio a São Paulo, foi aqui inclusive que eu o conheci, no Centro Espírita União, que era dirigido até hoje é dirigido pelo casal Galves, Nena Galves e Francisco Galves. Eles também tinham uma editora que publicava livros de Chico Xavier. Então ele veio lançar 2 livros dele aqui em São Paulo. E minha tia-avó, Nair Machado Pascoal, que trabalhava com ele, ela me chamou. Olha, Geraldinho, você sempre falou que quer conhecer o Chico. Chegou a hora, vem para São Paulo, fica na minha casa. Eu vou trabalhar no lançamento do livro, eu te coloco do meu lado. E no final da reunião eu te apresento o Chico. E foi assim surreal, porque a gente chegou no Centro Espírita União, lá no bairro Jabaquara, por volta de 6 da tarde, 6h30, ajudamos lá na preparação do ambiente. O Chico chegou pontualmente às 8 da noite, a reunião começaria às 8 da noite, e eu fiquei a 3 metros dele só. Mas a minha tarefa era abrir os livros exatamente na página que ele iria autografar. E eu fiquei fazendo isso a noite inteira, né? Começou às 8 horas, ele fez uma breve saudação lá, o pessoal, como outubro é o mês que se comemora o aniversário de Allan Kardec, né, o fundador da doutrina espírita. Então ele falou brevemente sobre o espiritismo, sentou-se e psicografou um poema de Castro Alves sobre o Brasil.
E dali ele começou a receber as pessoas, abraçava, beijava, e era um senta-levanta. Ele já tinha 71 anos de idade. Eu fiquei impressionado com a vivacidade dele, porque eram milhares de pessoas que passavam ali, né? Começou às 8 da noite, quando chegou às 4 e pouco da madrugada, veja bem, isso não parava. Nossa. Não parava de chegar gente. O presidente do centro, que é o Galves, chegou perto da minha tia-avó, que estava ao meu lado aqui, e falou com ele: Nair, eu vou fechar os portões, porque não para de chegar gente. E ela falou com ele: mas Galves, você falou com o Chico isso? Eu disse: não pode falar com o Chico, porque se falar com ele, ele não vai deixar fechar o portão. E ela deu uma risada, ela conviveu com ele desde a infância dela, né? E falou com ele: quero ver se o Chico não vai saber. Não demorou 2 minutos, estava o Chico chamando o Galves, e eu assisti isso, né? Galves, meu nego, vem cá, chega aqui. E eu fiquei assim, de ouvido em pé para escutar a conversa. Meu filho, abra os portões, por favor, porque enquanto tiver uma pessoa aqui na fila que veio aqui nos ver, eu estou aqui para abraçá-lo. Então eu fiquei muito emocionado com isso. Já era 4 horas da manhã. Quer dizer, era impossível ele não estar cansado, não é? Ele se levantava. Eu achei muito interessante que ele pegava o livro para autografar para a pessoa, autografava, levantava para entregar o livro de pé. Ele não entregava lá sentadinho, não. Ele entregava de pé, olhando olho no olho da pessoa, e dava atenção, conversava. E às vezes a conversa até se estendia um pouco mais. Oferecia rosas também ao lado direito dele. Tinha senhoras que estavam com alicate tirando os espinhos das rosas, a pedido dele, porque ele não queria ferir a mão de ninguém. E ele oferecia o livro e a rosa. Então foi muito emocionante. Lá pelas 7h30 da manhã, a reunião estava já terminando. Começou quase... mais de 12 horas, se contar a época da preparação, né? Mais de 12 horas nós estávamos lá. Eu tinha 19 anos, mas eu estava com fome, eu estava com sono, com sede, exausto, e ele era uma alegria, parecia que ele tinha chegado ali agora, cheio de energia. E virou-se, aí minha tia falou comigo: agora você vai receber o salário do seu trabalho, o seu salário vai ser conhecer Chico Xavier. E ela me encaminhou assim na fila, a gente literalmente foi dos últimos da fila. E aí foi a minha grande surpresa, porque ele vira-se para mim, minha tia não chegou a falar meu nome, né? Ela falou assim: Chico, este aqui. E ele respondeu: é o Geraldinho. Eu sei, meu filho, mas tem 2 coisas que eu não entendo em você. Eu fiquei em estado de choque, né? Falei assim: pronto, me descobriu. Então, fiquei em estado de choque. Aí ele vira para mim e fala assim: Geraldinho, eu sabia que você vinha, Emmanuel nos falou que você viria, mas tem 2 coisas que eu não entendo em você. Você me escreve cartas tão lindas, que me fazem tão bem. Mas por que, primeira coisa, por que você nunca as assinou? Ninguém na minha família sabia disso. Ninguém, absolutamente ninguém. Eu mandava as cartas anônimas. Inclusive eu não as assinava, como ele falou, não é? Era só um amigo. E segundo lugar, por que você nunca colocou o remetente para eu poder te responder? Então, nessa hora, eu tive uma emoção imensa. Eu não consegui falar uma palavra sequer com o Chico, só as lágrimas que desciam. E no final ele falou: vá a Uberaba conhecer o nosso trabalho lá em Uberaba. Aí não precisa dizer que 15 dias depois eu estava com familiares meus, que eram amigos dele, né, lá em Uberaba, e nunca parei mais. Interessante, é um primeiro encontro bem marcante, Foi. né? Que mudou a sua vida com certeza. Com certeza. E tem algumas coisas que rolam aí na internet que ninguém melhor que você para responder, que falaram que parece que a NASA mediu a aura do Chico Xavier, que era um quarteirão. Isso procede? Isso procede. A NASA veio a Pedro Leopoldo. Essa minha tia-avó que me apresentou o Chico, ela morava aqui em São Paulo. Ela chamava-se Nair Machado Pascoal.
E ela estava em Pedro Leopoldo quando alguns integrantes da NASA vieram medir a aura de Chico Xavier. E na época, eles mediram que tinha 15 metros. 15 metros. 15 metros, não quarteirões. 15 metros. Quando a maioria de nós, segundo aparelhos Kirlian, né, e outros mais, é questão de milímetros, né? A nossa aura é medida ou mensurada em milímetros apenas. E a dele tinha 15 metros. Eu sou testemunha disso porque a gente sentiu um bem-estar perto dele. Uma coisa assim, inclusive nas primeiras vezes que eu fui a Uberaba, lá em 1981, 82, que eu não tinha nenhuma intimidade com ele, né? Eu ia com os familiares que tinham acesso a ele, mas eu não tinha intimidade. Antes de chegar na casa dele ou no centro, eu sentia como se a ansiedade era tão grande para vê-lo, era como se os meus órgãos internos tremessem. Eu sentia o meu pulmão tremendo, eu sentia o meu coração, é coisa de doido. Né? E assim que eu o via, cessava toda essa sensação. Era como se tivesse um interruptor de ansiedade que desligasse imediatamente, bastava eu vê-lo. Era uma coisa que passava, assim, sem falar nada, sem fazer nada. Era um amor, né? Eu me lembro um dia, inclusive, que eu estava... nessa época eu estudava economia na PUC Minas, à noite. Trabalhava nos 2 turnos, né, da manhã e da tarde. Tinha uma vida já estava casado e tinha uma vida muito atribulada. E fui para Uberaba muito cansado. A viagem de carro dura 5 horas, 5 horas e meia. De ônibus 6 horas. Então eu já cheguei em Uberaba muito cansado. E ele viu, aí eu já tinha intimidade com ele, porque o irmão da minha esposa morava com ele em Uberaba, o Vivaldo da Cunha Borges. Então a gente se hospedava lá na casa dele a partir de 84. E nessa época eu cheguei muito cansado e eu pensei, eu não vou aguentar, porque ficar do lado de Chico Xavier não era fácil. O homem trabalhava sem parar. Então você tinha que ter disposição. E eu pensei, bom, eu não vou aguentar, estou muito cansado. Ele viu, parece que ele leu o meu pensamento, né? Aliás, não, parece não, eu tenho certeza, porque ele se desvencilhou de todo mundo que estava ao lado dele, veio na minha direção e fez assim, deu a mão dele e fez assim, com a minha mão. Aí eu comecei a sentir na palma da mão um influxo de forças que era físico, não era uma coisa espiritual. Era uma coisa que entrava dentro de mim, né? E aquilo foi me dando uma euforia orgânica. E às vezes chegavam pessoas para tentar nos separar, né? Porque o Chico era uma pessoa muito requisitada. Muito requisitada. E mesmo na casa dele, porque aos sábados, por exemplo, ele recebia umas 50 pessoas para almoçar com ele. Então as pessoas queriam... E meio que me afastando, mas ele agarrou, não era eu, ele mesmo agarrou a minha mãe e ficou comigo ali, até eu me sentir plenamente renovado. Eu digo que eu recebi uma injeção de forças espirituais, físicas, através da mão dele. Muito bom. E a partir desse primeiro encontro, você começou a conviver constantemente com o Chico, foi isso? Aí eu passei a viajar para... Eu morava nessa ocasião em Belo Horizonte, passei a viajar para Uberaba de 15 em 15 dias ou de mês em mês. A partir do momento que eu passei a ter mais intimidade, porque nessa época também eu já entrei na União Espírita Mineira e na diretoria da União Espírita Mineira e fundei na União Espírita Mineira o departamento editorial da União Espírita Mineira em 1984. E o Chico me deu muito incentivo para publicar livros dele, que estavam, livros antigos, quer dizer, psicografias que ele havia recebido, antigas, que não tinham sido ainda publicadas. Então nós começamos com esse trabalho. Em 1º de dezembro de 84, a gente lançou o Bastão de Arrimo, que era um livro de 33 mensagens de um primo de minha mãe, que tinha morrido em 1941 por... septicemia, né? Aliás, ele gangrenou, né, a perna inteira
e faleceu com 18 anos de idade, que foi uma dor muito grande para minha tia-avó Adélia. E depois do falecimento dele, o Chico deu muita assistência a essa minha tia-avó, que era a irmã mais velha da minha avó Carmen, e recebeu 33 mensagens dele, e ela faleceu em 82, e a gente colocou, a última mensagem do livro é ela própria, escrevendo através do Chico para nós, lá em Uberaba. E a partir de então, e isso não parou até hoje, né? A gente até está trazendo aqui o livro de número 537 do Chico, que foi lançado aqui em 7 de maio, que é o Cândida Missão. Vamos ver aqui na tela, Mancini. Bota um pouquinho mais pro lado, Guru. Aí. Aqui, eu tô troca aí, Guru. Aí, pronto, troca isso. Ó, missão cumprida. Isso. Da missão aqui, ó. Vinha de Luz. Muito legal aqui, com certeza nós vamos ler esse livro maravilhoso. Essa aqui, aí é uma pesquisa de um amigo do Rio, que é o João Marcos Veguelin, que pesquisando na Biblioteca Nacional, em outros jornais do Rio e de Portugal, achou as primeiras mensagens que o Chico Xavier recebeu na década de 20, porque ele começou a psicografar no dia 8 de julho de 1927, com 17 anos de idade. E nós conseguimos recuperar essas primeiras mensagens que ele recebeu. As primeiras são as que não todo mundo tanto comenta por aí, né? São as mais escondidas. Isso é tudo inédito, ninguém... Então, nesse livro aqui, você vai ter as que não são faladas em filmes e outros livros que todo mundo já conhece, né? O Chico tem, acho que, quantos livros? 537. Esse aí é o de número 537. É a maior obra em língua portuguesa do mundo. E mesmo considerando outros idiomas, em quantidade de livros, ele só é ultrapassado por 2 autores, um russo e um árabe. Mas mesmo assim, esses 2 trataram só de um assunto, que é o assunto da poesia. E a obra do Chico, você encontra todos os gêneros literários, todos os subgêneros literários. E é uma obra muito vasta, né? É incrível. Mas aí o que eu queria entender é o seguinte. Você teve esse encontro com ele aos 17 anos, aí você comentou... 19. Aos 19 anos. Aí você comentou essa coisa da mão, né? Que ele te segurou, você conseguia sentir. Qual o tipo de relação que vocês desenvolveram? Foi inicialmente, você estava meio que dando uma ajuda profissional para ele? Não. Foi algo... Como é que você explica essa aproximação de vocês, assim? Dentro da sua missão de vida, dentro do propósito. Como é que você pode explicar pra gente isso? Bom, ele vai nos dizer depois que a gente já se conhece de outras encarnações. Ah, era isso, então. Tá. Que já há muitos e muitos séculos que a gente se conhece. E não somente eu e ele, mas as relações familiares, né, minhas, dele, pessoas ligadas a mim e ligadas a ele de muitos e muitos séculos. Então não é o acaso que nos colocou juntos. Claro, claro. Né? Por isso é que quando ele me conhece, ele fala que o Emmanuel, que era o guia espiritual dele para a psicografia, tinha dito a ele que eu chegaria. Né? Então a gente entende assim, que já não é uma relação afetiva desta vida, é uma relação que já vem de muitos e muitos séculos. Nós espíritas sabemos da reencarnação como um processo evolutivo constante. Né? Nós espíritos humanos principalmente, né? mas todos os espíritos evoluem, porque na compreensão espírita, cristã, o espírito é o ser inteligente da criação. E ele passa por um processo evolutivo e vai galgando desde vamos dizer assim, os primeiros seres que estão os protoplasmas, as amebas, as células albuminoides, por exemplo, que são os primeiros seres vivos que que habitaram a Terra aí há 3 bilhões e 800 milhões de anos atrás. Eles começaram um processo evolutivo constante, passaram
pelos mares, né? Passaram também pelas florestas, os vegetais, os animais inferiores, os mamíferos, até chegar ao homem. Então o homem é um espírito já que alcançou o pensamento contínuo. A gente pensa sem parar, né? Diferentemente dos nossos animais caseiros, por exemplo. Eles também pensam, mas têm rasgos de pensamento. E depois entram num estágio meio que hibernante, né? Hibernação. Nós seres humanos, pensamos o tempo todo. Segundo a neurociência, cerca de 70 mil pensamentos por dia a gente emite. Agora, a nossa evolução não vai parar aqui. A gente tem Jesus, por exemplo, é o nosso guia, nosso modelo. A gente acha que ele representa um estágio superior que um dia todos nós vamos alcançar, que é o estágio angélico. Mas também não para aí. Tem seres acima dele e aí vai ao infinito. Manda aí, pode falar, Lê. Tá,